Olá para todos, meu nome é Hugo Sobral e nós somos o grupo 1 da disciplina de Arquitetura e Desenho de Software do primeiro semestre de 2021 na Universidade de Brasília. E essa é a nossa apresentação acerca dos padrões de projeto GRASP, que são relativos à terceira entrega de desenho. A equipe é constituída pela Daniela Soares, pelo Durval Carvalho, por mim, o Hugo, pelo João Vitor Lopes, pelo Leonardo Gomes, pela Lohane Souza, o Rafael Leão e o Vinícius Rodrigues. Agora eu vou partir para a nossa apresentação acerca dos GRASPs. E o que são GRASPs, né? Antes da gente falar dos GRASPs que a gente utilizou no nosso projeto, a gente precisa definir o que são os GRASPs. E GRASPs é um acrônimo para General Responsibility Assignment Software Patterns, que em tradução livre significa padrões de software para atribuições de responsabilidades gerais. Mas antes da gente entrar nos detalhes dessas diretrizes de padrões de software, a gente precisa definir a abordagem maior na qual eles estão inseridos, que nesse caso é Responsibility Driven Development. E o Craig Larman, que é o autor não somente dessa abordagem, mas também dos GRASPs, ele define que o RDD é uma forma de se pensar, é uma abordagem de se desenvolver software em que a gente tem duas camadas de abstração que a gente precisa estar olhando na hora de fazer o projeto e a arquitetura do nosso software. Essas são as camadas de conhecer, de knowing, e a camada de doing, que é a camada de fazer. Hugo, E a partir você não tá dessas duas compartilhando tela. responsabilidades. Ai, perdão, gente. Eu vou compartilhar a tela aqui. Me falem quando vocês começarem a ver, que eu já A mostro o gente nosso tá vendo. artefato. Deu pra Ok, ver. muito obrigado, Léo. Voltando aqui. Partindo de onde a gente parou na definição do RDD, essa abordagem com duas camadas, a de knowing e a de doing, a gente consegue montar uma forma pragmática de se pensar e de se tomar essas decisões para que a gente possa estar seguindo essas diretrizes. Dessa forma, a gente já pode definir os GRASPs, que são um conjunto de guias, de atribuições, para que a gente consiga fazer um projeto de orientação a objetos bem estruturado, bem limpo também. Vale ressaltar que o nome do livro em que ele define o RDD e os GRASPs é Applying UML and Patterns. E aqui a gente tem alguns GRASPs, a gente tem novos GRASPs que são definidos, que é o criador, o especialista, da alta coesão e de baixo acoplamento, ou do controlador, de polimorfismo, invenção pura, da indireção e o GRASP das variações protegidas. Dentro desse documento, do escopo dessa nossa apresentação também, a gente vai ter um tópico focado no especialista, um tópico focado no controlador e um tópico focado em dois GRASPs, o de alta coesão e de baixo acoplamento. E agora eu vou estar passando a palavra para o Vinícius para ele falar um pouquinho mais do GRASP especialista, que é um GRASP mais relacionado com a camada de knowing. Você pode comentar aí, Vinícius. Lohane, perdão, Lohane. Ah, tá, tudo bem. Oi, gente, meu nome é Lohane e vou falar para vocês um pouquinho sobre o GRASP especialista. Bom, ele é o padrão, é um dos princípios mais básicos dentro dos novos GRASPs. Ele abrange as camadas de conhecer e fazer dentro do escopo do RDD, trazendo à tona a ótica do questionamento, de quais são as camadas que devem conhecer umas às outras. Ele implica em um caminho pragmático para a decisão da arquitetura de software. Desculpa, gente. Como está escrito aí, primeiro a gente deve pensar em quais as informações necessárias para se concluir uma tarefa obrigatória. Depois disso, a gente avalia qual é a camada que concentra o maior conhecimento acerca daquela tarefa. E, por último, depois desse mapeamento, a gente vai ver qual é o candidato mais forte para ser o especialista. Desce um pouquinho para mim, por favor. Isso aí mesmo, obrigada. Levando em conta o nosso aplicativo, aí está listado os 10 arquivos Python no diretório, em que cada um é focado em uma responsabilidade específica, sendo considerados os 10 especialistas naquela função determinada que eles estão responsáveis. Agora eu vou passar a resposta para o próximo.
Eu vou falar um pouco sobre o Grasp controlador. O Grasp controlador ele propõe um componente específico para lidar com as requisições dos diferentes atores do sistema. Ele indica que, paralelamente à camada de lógica de negócios, o AI e processamento de dados, uma camada puramente responsável pelo controle dos eventos gerados pelo sistema, deve ser implementada. Aqui embaixo a gente consegue ver a utilização dentro do nosso escopo específico do nosso projeto. A gente utiliza o Django REST Framework para a utilização para essa utilização, a gente propôs uma camada das controlas que está presente em cada um dos apps produzidos na API. Vemos aqui a estrutura, né, dos arquivos de um app do Django Framework. Abaixo, aqui temos um arquivo mais específico da views.py, e neste arquivo estão todas as configurações necessárias para determinar a forma com que o framework vai receber, tratar e direcionar as requisições efetuadas. Passar para o próximo. Olá, eu sou o João Vitor, vou falar um pouco sobre a alta coesão e o baixo acoplamento. Primeiro, antes de introduzir o conceito de ambos os termos, seria necessário compreender melhor a questão referente ao acoplamento, que é uma métrica que é utilizada para mensurar o quão fortemente conectado se encontra um estado de um código em específico. A partir deste conceito, o princípio de baixo acoplamento, ele visa sanar algumas necessidades na implementação do código, e dentre elas serão necessárias ser satisfeitas uma menor dependência entre as classes, um menor impacto por mudança em classes existentes e um maior potencial de reutilização do código. Esses objetivos do baixo acoplamento auxiliam também a manutenabilidade do código. Sobre a alta coesão, ela surge como um princípio avaliativo para ser implementado em conjunto com os princípios de baixo acoplamento. A partir da alta coesão, é possível realizar as medidas necessárias na camada de responsabilidade de cada um dos componentes do sistema. Sobre a utilização desse padrão, por conta do nosso projeto, do back-end do nosso projeto ser desenvolvido com o framework do Django REST, acabamos já utilizando as práticas de alta coesão e baixo acoplamento, visto que cada um dos arquivos tem sua própria responsabilidade e seus próprios métodos definidos. Dessa forma, a própria ferramenta já proporciona um nível adequado de coesão entre os componentes do código. Você está mutado, Hugo. Obrigado. E com isso a gente termina a nossa apresentação acerca dos GRASPs, e a gente já consegue evidenciar a importância desses princípios na construção de um código limpo e bem estruturado. Muito obrigado a todos que assistiram até agora.